Nossa, agora começou a mudar. Não sei o que. Na verdade, eu não acho que não é necessário. Bom, enquanto a tecnologia funciona, dá sempre problema a tecnologia, a gente sabe disso, né? Enquanto ela funciona, nós podemos começar conversando um pouquinho. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, porque sexta-feira à noite, lua cheia, um monte de coisa acontecendo, né? Dia dos namorados, e aí vocês virem aqui para uma palestra, muito obrigado, eu já me sinto lisonjeado por isso, né? Imagino que todos aqui são buscadores de sonhos, né? Vocês provavelmente todos aqui têm sonhos para realizar e a intenção da aula de hoje é falar sobre isso, né? A intenção, eu chamo de palestra, mas a intenção é que seja mais um bate-papo, uma troca de ideia. Quando é um curso, quando é uma matéria formal e a matéria mais complexa, aí a intenção é, primeiro o professor vem, expõe toda a matéria e depois ele abre para perguntas, para debate. No caso de hoje, como é uma palestra muito simples, a qualquer momento, se você tiver alguma dúvida, é só levantar a mão. Não me deixe passar para frente se você não entender tudo. A intenção é que você entenda mesmo tudo que eu falar aqui hoje. Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas e alguém me perguntou, né? Eu falei que eu estava montando ainda essa palestra e aí alguém me perguntou, como é que você monta um curso? Como assim? Como é que nasce, né? E para mim é algo bem natural. Sempre que eu aprendo alguma coisa, a partir do momento que eu aprendi aquilo, eu já desenvolvo uma estratégia para passar aquilo para os outros, senão eu vou esquecer. Então, eu aprendi alguma coisa nova, automaticamente eu crio um curso, escrevo alguma coisa, gravo um vídeo. E esse curso nasceu, vou mostrar para vocês aqui, de um livro que eu li. Eu estou treinando melhorar minha leitura em inglês, aí caiu esse livro aqui na minha mão. Eu me enganei, eu achei que era A Arte da Guerra, mas não era a arte da guerra, é a guerra da arte, que é uma outra coisa completamente diferente. E aí eu achei muito, muito interessante e resolvi me aprofundar mais um pouco. E me deparei, é um livro do Steven Pressfield, e me apaixonei. Pesquisei um pouco sobre a vida dele e achei muito interessante e muitas coincidências do que ele escreveu com o nosso método. Eu acho que eu não me admiraria muito se no futuro eu encontrasse ele dando aula em alguma das nossas escolas, porque é muito parecido. E aí eu fiz um mix inspirado nisso aqui, vou passar para vocês verem, depois quem quiser ler. Não existe esse livro, infelizmente, em português, mas ele está na Amazon em inglês e eu acho que tem em espanhol também. E aí eu fiz uma ponte aí entre os dois, né, o que ele fala e o conhecimento que eu adquiri no método de Rose ao longo de 25 anos que eu estou nessa profissão, e a intenção é passar isso para vocês da melhor forma possível. Bom, pode passar aí mais um. Vale a pena você ler esse livro, porque eu não vou abordar todo ele aqui, até porque não daria tempo de abordar um livro inteiro num encontro só de 60 minutos, né? Vale a pena você ler, porque ele fala de outras coisas que eu não vou citar aqui. Eu peguei mais aquilo que eu acho que na minha percepção, coincide muito com o nosso método. É um livro que eu cheguei a ler ele em português, em inglês, agora vou reler também
Vou estudá-lo também em português porque eu achei muito interessante. Vou ver se eu consigo estudá-lo em português. Pode seguir. Bom, às vezes a gente se pergunta, né, qual é o motivo por que eu tenho que me preocupar em realizar os meus sonhos, né? Sonho são coisas, a princípio parece que não são coisas muito importantes, né? Sonho é besteira, né? Quando às vezes a gente quer depreciar alguém, o que a gente fala? É um sonhador, né? Coitado, é um sonhador. Mas quando a gente começa a estudar um pouquinho mais sobre autoconhecimento, quando a gente começa a estudar um pouquinho mais sobre propósito de vida, sentido da vida, a gente percebe que isso aqui é essencial. O ser humano, ele tem vários veículos, né? O ser humano ele é composto de um veículo físico, uma parte dele é física, outra parte é emocional, outra parte mental, outra parte intuicional e ainda tem a essência dele. Tudo isso junto, interagindo nessa casca aqui. Né? Então, dá para ver que nós somos um bichinho complexo, né? E cada parte dessa se alimenta de uma forma diferente. Essa parte aqui se alimenta de alimento físico, né? com matéria, com o mesmo comprimento de ondas. Daqui a pouco vai ter uma sopinha maravilhosa nos esperando ali e é o alimento do nosso corpo físico, né? Tudo que tem o mesmo comprimento do nosso corpo físico é o que alimenta ele. E aí você pode se alimentar bem ou mal, tá? Dependendo das escolhas que você faz, você pode construir um belo corpo físico ou um corpo físico não tão belas. Pode entrar, acabamos de começar. Bem-vinda, Soraya veio de longe para essa palestra. Quantos quilômetros, Soraya? Quilômetros eu não sei. Eu sei que o carro dá 7 horas. Nossa, É longe, longe, né? É longe, né? Cris, depois calcula aí quantos quilômetros dá, tá? Bom, como eu estava falando, nós temos esse outro veículo aqui, emocional, que se alimenta também do mesmo comprimento de ondas, de matéria do mesmo comprimento de ondas, que nós sabemos que são as nossas emoções. Eu posso alimentar mal, eu posso alimentar bem, ou eu posso não alimentar. Se eu não alimento meu corpo físico, ele vai perecer. A mesma coisa com o emocional, a mesma coisa com o mental. Esse aqui se alimenta de quê? Também do mesmo comprimento de ondas, que é pensamento. E esse aqui, de que ele se alimenta? Esse aqui é um veículo mais sutil. É o veículo, cada veículo desse, cada parte dessa, ele tem uma função dentro do que é o ser humano. A função desse veículo aqui é o autoconhecimento, é perceber qual é o sentido da sua vida. Então, se você alimentá-lo, claro. Se você não alimentar, ele vai perecer, ele vai desaparecer. E, consequentemente, a função dele não vai ser desempenhada. A função dele é autoconhecimento, é perceber o motivo da sua essência, né? O motivo de você estar aqui. Essa outra parte aqui é a essência. Então, como é que funciona essa estrutura toda junta? Nós temos a nossa essência, nós temos essa outra parte que enxerga a nossa essência, que percebe qual é o sentido da nossa vida. Depois nós temos esse outro veículo que é o mental, que é o responsável pela parte lógica, então ele faz um planejamento. Agora que você sabe o que você é, né? O que é a sua essência, quais são os seus sonhos, o que você está fazendo aqui. Essa parte aqui planeja tudo isso, essa outra te empolga e essa aqui vai lá e faz. Então, a estrutura, de forma bem simplificada, é assim que funciona. Se nós tivermos algum problema em um deles, aquela parte que deveria ser feita não vai ser feita. Por exemplo, vamos imaginar que tudo isso aqui está funcionando e eu tenho um problema de saúde. Então eu não vou conseguir executar. Ou que todo o resto está funcionando e o emocional não está muito bem. Então eu não vou ter empolgação para realizar aquilo.
Ou, se o que não está funcionando é o mental. Se o mental não está funcionando, eu não vou conseguir fazer um bom planejamento. O foco da aula de hoje é falar sobre esse aqui. Se esse aqui não funcionar, o que vai acontecer? Eu não vou entender qual é o meu propósito, quais são os meus sonhos, o que eu estou fazendo aqui. Essa parte, se eu não alimentar isso aqui, essa parte não vai funcionar. E qual é o alimento desse? Vamos recapitular. Qual é o alimento desse? Feijão, arroz, batata. Hoje vai ser batata salsa, Batata abóbora, salsa. feijão. O alimento desse aqui? Emoção, né? Conviver com as pessoas. Esse aqui, pensamento. E esse aqui? Sonhos, aquelas coisas que a gente quer sempre fazer, mas não damos muita atenção. Se eu não alimento esse aqui, a minha vida perde o sentido completamente. Eu vou pedir o Arthur para ler em voz alta essa parte de baixo. A consequência de não alimentá-lo é a perda do sentido da nossa vida, e a perda do sentido da vida é, em geral, muito desastrosa, bem seguida de vícios e compulsões. Quando nós não alimentamos esse veículo, quando nós não vamos atrás da realização dos nossos sonhos, fica um buraco. E eu vou sentir esse buraco. E aí eu vou começar a alimentar outros veículos tentando compensar. E aí eu começo a alimentar demais esse aqui, aí vira uma loucura. As consequências são realmente desastrosas, né? Tem compulsões, vícios e mais um monte de outras coisas. Eu acho que eu complemento isso no próximo slide, por favor. Agora vou pedir Nádia para ler em voz alta. Em estágios mais primitivos da evolução, quando a humanidade ainda estava desenvolvendo o mental, não tinha que lidar com essas questões. Pode continuar. Nos estágios de selvaria, quase que verdadeiros animais, na tribo e no clã, a posição do indivíduo era determinada pelos mandamentos da comunidade. Somente com o início do desenvolvimento do intuicional, o ser humano ganhou a possibilidade de ser livre e exercer a individualidade. Então, somos afetados por tais questões. Nós não tivemos sempre esse problema de ter que perseguir os nossos sonhos, porque nós não nascemos com isso aqui. Quando eu falo nós, falando do ser humano, né? O ser humano ele foi se desenvolvendo aos poucos. Não faz muito tempo nós só tínhamos isso aqui. Éramos considerados realmente muito, muito similares aos animais. Depois nós ganhamos essa outra parte. Com a evolução, foi desenvolvendo, veio o mental. Tínhamos um tipo de problema. Agora que nós ganhamos essa outra parte, outro tipo de problema surgiu. Problema muito bom na realidade, né? Esse tipo de problema eu adoro. Quando a gente está evoluindo e aí surgem problemas, esses problemas são muito bons. E qual foi o problema que surgiu a partir desse aqui? Agora eu tenho que buscar pela minha individualidade, saber quem eu realmente sou. Quando eu estava só no nível ali, na época que tinha os clãs, eu era mesmo um animal, pronto, eu ia me posicionar ali de acordo com a minha hierarquia, né? Quando você olha um grupo de animais, sabe quem é o chefe, quem é o líder ali da matilha, e os outros se posicionam atrás dele e pronto. Talvez você esteja pensando assim, né, mas isso ainda vale até hoje, né? A gente ainda vê muitas sociedades organizadas nesse sentido, né? No sentido hierárquico. Mas, felizmente, isso não faz muito parte do nosso métier, né? Nós já não nos posicionamos simplesmente de forma hierárquica, nós nos posicionamos de forma hierárquica e também em busca da nossa realização pessoal, né? Em busca de realizar os nossos sonhos. Então, esta primeira parte, a intenção era só explicar para vocês o porquê nós devemos realizar os nossos sonhos, né? Se nós não realizarmos, a nossa vida perde o sentido. E aí, o que vem? Qual a consequência disso? Compulsões. Um monte de compulsões, né? Eu acho que eu relacionei algumas coisas no próximo. Agora eu vou pedir você para ler para mim os sintomas, né? Como é que eu sei se eu estou indo em busca de realizar os meus sonhos, se eu estou alimentando o meu intuicional ou se eu não estou fazendo isso?
infelicidade. Sentimos-nos muito mal. Um terrível tormento permeia tudo. Sentimos-nos desgostosos. Tédio. Ficamos inquietos. Temos dificuldade em conseguirmos sentir prazer. Queremos voltar para a cama e deitar com muita frequência. Culpa. Há um sentimento de culpa cuja origem não conseguimos identificar. Baixa autoestima. Sentimos-nos desprezados e desprezíveis. Achamos que a vida dos outros é sempre melhor que as nossas. Finalmente, avoluma-se em um grau insuportável. Nesse ponto, surgem os vícios e compulsões, drogas, transgressões não saudáveis, navegação nas redes sociais ou na TV descontroladamente. Além desse ponto, a coisa torna-se clínica. Depressão, agressão, disfunção. Em seguida, somatização de doenças e inicia-se o processo de autodestruição física. Eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês em PDF, tá? Quem não quiser anotar, não se preocupe que isso vai ser disponibilizado para vocês. Então, isso aqui são sintomas que geralmente acontecem conosco, às vezes um ou outro, às vezes todos ao mesmo tempo, mas que acontece conosco quando nós não estamos indo em direção aos nossos sonhos. Necessariamente, nós não precisamos realizar todos. Dificilmente nós vamos realizar todos. Quando eu tinha 25 anos de idade, mais ou menos, a long time ago, eu fiz um caderninho e anotei tudo. Todos os anos eu anoto ali os meus sonhos. Todos os anos eu coloco mais 3 coisas que eu quero realizar. Porque senão a gente simplesmente esquece, né? Você fala que quer fazer alguma coisa, depois você se esquece completamente, aparecem outras coisas mais que a gente considera mais urgentes, mais importantes, e você não dá bola para aquilo. E aquilo que era uma coisa pequena, mas que para você era importante, você deixa de colocar o foco, e aí começa a surgir tudo isso aqui, e a gente nem entende o porquê isso está acontecendo. Bom, vamos seguir. Agora, vamos entender o porquê. Por que a gente não realiza o sonho. Essa frase foi uma das mais marcantes que eu achei no livro, né? Vou pedir de novo para você ler em voz alta, por favor. Aliás, é daqui a pouco. É daqui a pouco, tá? Bom, volta aí, desculpa. Então, o primeiro motivo que a gente não realiza os nossos sonhos é porque a gente não tem. A gente, às vezes, nem pensa sobre isso. Algumas pessoas têm o feliz hábito de anotar. Como eu falei para vocês, eu anoto tudo que eu quero que aconteça na minha vida desde os 25 anos de idade. Né? Eu tenho um caderno ainda com um monte de páginas em branco, vai dar para anotar muita coisa. Então, quando você anota, quando você passa a tomar nota das coisas que você quer que se realize, daqui a pouco, às vezes mesmo você nem estava se lembrando, aquilo começa a se realizar. Né? O primeiro motivo é esse. Mas um outro motivo, passa aí o próximo, é que às vezes, ao invés de sonhos, nós temos fantasias. E aí, uma fantasia não se realiza, porque qual é o objetivo de uma fantasia? Não se realizar. Né? Qual é a diferença entre um sonho e uma fantasia? Um sonho é quando você sabe o que você quer que aconteça e todos os dias você coloca um tijolinho ali para que aquilo aconteça. Uma fantasia é algo que você diz que quer que aconteça, mas cruza os braços. Eu gostaria de um dia fazer tal coisa. Gostaria muito. Como seria legal. Mas os braços ficam cruzados. Então, não vai acontecer. Né? Para que as coisas aconteçam na nossa vida, a gente tem que trabalhar muito. Para que a nossa vida vá na direção que a gente quer, tem que ter muito trabalho. E às vezes a gente acha que não, que é só o fato de querer, a gente vai chegar lá. Né? De vez em quando a gente joga na loteria para ver se acerta, e aí, quem sabe, se acertar, eu realizo aqueles meus sonhos. Né? Qual é a possibilidade da gente acertar na loteria? Né? É menor do que um raio cair na nossa cabeça. Né? Então é quase que nula essa possibilidade. Pode ser que a gente acerte, mas pode ser que caia um raio também na nossa cabeça. Né? Tem um amigo meu que dizia que
quem tem realmente esperança de acertar na loteria devia andar com para-raio também, porque é a mesma possibilidade da cabeça. Né? Então, esses são os principais motivos. Né? Eu não tenho, ou então eu tenho fantasia. Agora, vamos supor que você tem, que você sabe onde você quer chegar e você começa a fazer ações efetivas, construir um tijolo, colocar tijolinho por tijolinho para realizar os seus sonhos. E aí, o que acontece? Agora eu vou precisar da sua ajuda. Finalmente, quando temos consciência deles, decidimos vencer os obstáculos que nos impedem de realizá-los, iniciamos uma luta em vão contra os obstáculos que aparecem na nossa frente. Entretanto, esses obstáculos são falsos. Os verdadeiros são aqueles que estão dentro de nós. Então, olha que interessante. Agora eu tenho, está bem claro, eu sei onde eu quero chegar. E aí começam a aparecer dificuldades e obstáculos. E eu começo a lutar com esses obstáculos, mas com obstáculos falsos. Mesmo se eu vencer, primeiro que eu não tenho nenhuma chance de vencer, mas se eu vencer, eu não estou vencendo o verdadeiro inimigo. Olha que coisa engraçada, né? Passa mais um. Agora sim, uma das frases que eu mais gostei desse livro. Tem muitas frases legais, mas essa para mim foi a premiada. Meu ajudante, por favor. A maioria de nós tem duas vidas. A vida que vivemos e a vida não vivida. Olha que interessante. O que será que está entre a vida que eu vivo hoje e a vida que eu gostaria de viver? O que está entre elas? Passa aí, por favor. Mas, na nossa cultura, nós dizemos que o que está entre elas é um tal de guardião de umbral. Umbral é uma porta, né? E aí os nossos sonhos estão do lado de lá da porta. Eu tenho que atravessar a porta. Mas, para eu atravessar, eu tenho que derrubar esse cara aqui. E ele é forte. Viu? E ele se fantasia de outras coisas. Então, é realmente complicado identificá-lo. Isso na nossa cultura, na nossa escola. Mas outras culturas chamam isso de outra coisa. Né? Passa mais uma aí, por favor. Nós vamos nos deter mais nesse nome, que é o que está relacionado com a nossa cultura, mas como eu falei com vocês, ao ler esse livro que eu passei aí, o Steven Pressfield fala da mesma coisa, mas com outro nome. Para ele chama de resistência. Nós chamamos de guardião de umbral. A cultura católica, a cultura cristã chama de demônio. Cada um chama de uma coisa, né? Passa mais uma aí, vamos entender um pouquinho. Olha só o que é o nosso inimigo. Eu não posso vê-lo, eu não posso tocá-lo, eu não posso percebê-lo através dos 5 sentidos. Então, olha que é o meu inimigo. A chance que eu tenho de vencê-lo é pequena, né? A não ser que eu entenda, que eu estude o inimigo. Então, a intenção é nós dividirmos a palestra de hoje em 3 partes. A primeira parte vai ser identificar. Como é que eu vou perceber quem é esse cara? Porque se eu sei quem é o meu inimigo, eu tenho uma chance de vencê-lo. Se eu não sei, não tenho chance nenhuma. Pode seguir. Ele é considerado uma força de repulsão, né? Aquele que nos impede em passar por uma porta e ir em direção aos nos sonhos. Né? Essas letras miúdas você consegue ler daí? Sim. Quando tomamos decisões que nos faz ser piores, não existe nenhuma resistência do guardião do umbral. Exemplo, não cuidar mais da própria saúde. Se você tomar uma decisão hoje, eu vou engordar. Daqui uma semana, o que acontece? Você está engordando. Não tem nenhuma resistência, ninguém te atrapalha, pelo contrário, as pessoas vão te ajudar aos montes. Agora, se você tomar a decisão contrária, eu vou entrar em forma. O que acontece daqui uma semana? Está igual. Você vai ter que fazer um esforço muito, muito, muito grande para você subir. Ou seja, para subir tem resistência. Para você se tornar uma pessoa melhor, para você realizar os seus sonhos, tem resistência. Agora, para descer, todo santo ajuda.
De novo, hein, meu assistente? Seu objetivo é nos afastar, distrair, nos impedir de fazer o que tem que ser feito para o nosso crescimento e realização pessoal. Algo muito similar com a seleção natural. Ele não é um amiguinho nosso, ele é realmente um super inimigo. A intenção dele é nos destruir mesmo. Você só vai passar por aquela porta, você só vai realizar os seus sonhos se você for muito bom. É como se fosse o processo da seleção natural, né? Para nós nascermos, cada um de nós que está aqui hoje, nós tivemos que enfrentar um monte de obstáculos, não foi assim? Lembra quando você era um espermatozoide, correndo ali, um monte de concorrentes e aquele monte de obstáculos, e você passando por aqueles obstáculos até fecundar o óvulo, deu muito trabalho, né? Você teve que provar que você era o melhor para chegar lá. Então é interessante começar a olhar para esse guardião de umbral, para essa resistência, para esse diabo, cada um vai chamar de uma coisa, né? Não como algo ruim, faz parte da natureza, é a seleção natural. Ah, mas por que a natureza faz isso? Não sei, isso aí não consigo responder, né? É o mecanismo dela que ela vai selecionando os melhores indivíduos para que a espécie seja melhorada, né? Pode seguir. Quando a gente vai fazer pergunta? Oi? Quando quiser, só levanta a mão. Ah, pode ser? Sim. Então tá, volta um pouquinho lá. Só gostaria que você falasse bem alto para gravar aqui no vídeo. É bem sobre isso que eu vou falar. Você vai entender. Então, por exemplo, você falou assim, tá, a seleção natural, ok. Aí vamos dizer que no mundo dos negócios nós estamos vendo muitas pessoas muito inteligentes indo para o mundo virtual, na questão profissional mesmo, né? Colegas psicólogas, até mesmo você, amigo que lida com vaca de leite, isso, aquilo, tudo indo para os negócios virtuais, tá? Mas, por exemplo, esse não é um sonho meu, não é um sonho da minha essência virar virtual. Eu sou psicóloga, tá? Eu gosto do olho no olho, do contato, da emoção, e chora, e consola, isso e aquilo. Aí eu fico um pouco preocupada, porque assim, essa é a minha essência, é o que eu quero, é o que eu sonho. Eu quero curar pessoas com as mãos, quero curar com uma conversa, por exemplo. Né? Mas ali, aí assim, eu tô com medo dessa seleção natural, nem que seja na vida profissional. O que às vezes acontece? A gente, quando vai definir o que nós vamos fazer na nossa vida, às vezes a gente consulta o nosso coração, às vezes a gente consulta o mercado. Quando a gente consulta o mercado, estamos ferrados. O ideal é você consultar o seu coração. Porque quando a gente consulta o coração, quando a gente segue o coração, até quando a gente erra, a gente acerta. Consultou o mercado para tomar uma decisão, não vai se dar bem. Estou falando em termos de autoconhecimento, em termos de realização pessoal. Se o seu objetivo é ser o homem mais rico do mundo, ser a pessoa mais rica do mundo, é outra coisa. Aí você tem que consultar o mercado mesmo. Mas o meu objetivo não é esse. Acho que o seu também não é, né? Porque tudo depende do que você quer, né? Por isso que é fundamental o autoconhecimento. Então, resumindo assim, não é porque eu não vou entrar nessa vibe, não estou indo nessa vibe que eu vou me ferrar, vou dizer assim, que vou me dar mal. Não é a mesma pergunta. Não, teve um dia que eu estava lendo um livro, não esqueça o que você ia Eu não quero ser o mais perguntar. rico do mundo, mas eu também quero ser o mais pobre do mundo. Então, eu acho que o que você colocou agora é a mesma sensação que eu tenho também, que parece que o barco vai afundar, isso mesmo. Eu Então, também acho que essa coisa de ser médica pelo Instagram e do YouTube, eu acho que não tem nada a ver. Não tem nada a ver comigo, mas está acontecendo. agora, é claro que a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Teve um dia que eu estava lendo um livro Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, ele tem vários pseudônimos, o que eu mais gosto é o Alberto Caeiro, e aí ele estava escrevendo o livro dele, de repente ele disse assim, será que as pessoas estão pensando no que eu estou escrevendo aqui? Ah, eu devo estar certo. Eu devo estar certo porque eu estou me sentindo muito bem. E Deus concorda comigo. Ponto. E parou por ali e acabou o livro. Eu, uau! Então, se você está se sentindo bem, você deve estar certo. Se você não está se sentindo mal, você está se sentindo mal, lembra daquela relação ali de um monte de coisas, você deve estar errado. E aí tem que rever a forma como você vai fazer.
Eu tenho um sonho. Como eu vou realizar isso? Não importa. Onde? Não importa. Eu moro em qualquer lugar do mundo que me permita realizar os meus sonhos. Até Nova York, se for o caso. Né? Poderia morar no interior de Minas? Também posso. Qualquer lugar que me permita realizar os meus sonhos. Eu vou fazer o que preciso for para realizar os meus sonhos. Se tiver que ir para a internet, eu vou. Se eu tiver que me capacitar, eu faço. O meu sonho é mais importante do que, às vezes, não gostar de câmera, não gostar disso ou daquilo. O meu sonho é mais importante. Ah, vai ser difícil? Vai. E se você decidir fazer uma coisa legal, aí você vai ver. Esse obstáculo vai ser o menor da internet, tá? Vão aparecer muitos outros. Daqui a pouco a gente vai começar a relacionar, saber quantas coisas vão aparecer. E no fundo, o que a gente vai ver daqui a pouco, Soraya, é que todos esses obstáculos, a maioria deles, são desculpas que a gente arruma para não realizar os nossos sonhos, tá? A maioria deles, né? Eu também sou psicóloga. Tem um monte de psicólogo aqui. Os seus óculos são óculos de psicóloga. Pensando assim nessa questão, por exemplo, digamos que coloca isso, uma coisa, tá vindo, um mundo virtual e tudo mais, eu sou bem a favor de tá acontecendo uma coisa diferente no mundo, por exemplo, o mundo virtual, em vez de ficar brigando com isso, tem que arranjar um jeito de trabalhar com isso. Nem que esse jeito seja mostrar que, olha, você fazer atendimento só virtual por 15 minutos não vai fazer nenhum efeito, não vai ter, né, porque você tem que mostrar isso para as pessoas também. Mas saber usar isso a favor, assim. Então, acho que existem também as barreiras externas. Sim, e hoje nós temos que ser um pouco, acho que a maioria, que talvez a maioria não, mas pelo menos um terço da turma aqui, conhece um carinha chamado MacGyver, não? Lembra do que ele fazia? Ele queria... Olha a cara de Cara, paisagem que... do Puxa, quem conhece MacGyver aí? Levanta a mão, irmão. Nunca ouvi falar. Então, MacGyver, você conhece MacGyver? MacGyver era um cara que ele construía, vamos imaginar que ele tinha, no carro dele tinha só uma meia, ele precisasse construir uma bomba, ele construiu uma bomba. Então a gente tem que ser um pouco MacGyver na nossa vida. Eu sei que a situação ideal seria eu tocar na pessoa, eu ver a pessoa, eu sei que a situação ideal era essa, mas o que eu tenho no porta-luvas do meu carro? Uma meia. Então, vai, uma meia. Porque se a gente ficar esperando pela situação perfeita, ela nunca vai acontecer. Né? Vai com o que tem. Eu costumo dizer que feito é melhor do que o que, Sibeli? Perfeito. Podia ser comigo também. Porque a Sibeli e a Amy são muito perfeccionistas. E eu pego uma coisa e já saio fazendo. Depois fica com um monte de defeito, elas vão e arrumam. Já foi feito. Por exemplo, vocês não imaginam a quantidade de erros que vai ter, que vocês vão ver aqui nesses slides, que eu não passei para elas. Mas eu já anotei um negócio aqui para falar. Pode seguir. Mas a gente está aqui assistindo a palestra. Mas tá aí, né? Então, o motivo por que a natureza faz isso, tem guardião de umbral, sei lá o que, eu não tenho noção, né? Pode seguir. Vamos ver como outras culturas enxergam isso? Faça mais um. De novo. Eis que diante de ti hão de abrir-se, de par em par, as portas do templo. O véu de Ísis ser-te-á ao meio desvendado. Estará diante do guardião do umbral, em cumpre que assumas a decisão que só a ti concerne, caminhar para frente ou retroceder. Eu acho muito lindo, essa é a forma como o De Rose descreve esse tal do guardião de umbral. Vai chegar um determinado momento, quando você está indo na direção de realizar os seus sonhos, que você vai topar com ele.
ele vai aumentando o tamanho à medida que você chega mais perto da porta. Tá? Quando você chega na porta, ele está gigante. Pode seguir. Então, essa é a forma como a nossa cultura vê, mas tem outras também, né? São tantos. Eu gosto muito da cultura cristã também. Pode passar mais um? Vamos ver como, por favor. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo. Então, cada cultura vê de uma forma, né? Então, olha, o inimigo que você vai encontrar não é daqui, tá? Se prepara. Cada um vê de um jeito, né? Pode seguir. São tantos que às vezes a gente se encontra dentro de um labirinto. E agora imagine, eu estou dentro de um labirinto. Qual a melhor forma de sair desse labirinto? Valeu, Gabriela, por favor. Quem lembra do mito, como é mesmo? O sonho de Gabriel, liguei. Ícaro, né? Que ele estava no labirinto, o que ele teve feito? O que ele teve que fazer para sair dentro do labirinto? Criou asas. Voou alto demais, chegou perto do sol, né? Derreteu, caiu e tudo. Mas o que para nós é esse criar asas? Passa mais uma aí. Para nós é o autoconhecimento, né? Então, nós vamos criar asas, nós vamos subir, não, as nossas asas não serão derretidas, a gente não vai cair, porque, no nosso caso, é o autoconhecimento. É isso que vai fazer com que eu saia do labirinto. Se eu não tiver autoconhecimento, se eu não souber quem sou eu vou ficar cada vez mais perdido. Pode ser. Através do autoconhecimento, eu vou conseguir entender, ver, isso sou eu, isso não sou eu. Através do autoconhecimento, eu consigo olhar para as coisas e entender. Eu só começo a ter uma noção da realidade quando eu sei quem sou eu. Enquanto eu não sei, às vezes eu tento me colocar no lugar do outro para entender, mas eu não sei nem o meu lugar. Imagine quando eu me coloco no lugar do outro, se eu não sei nem o meu, né? Aí a coisa fica mais feia ainda. Qual vai ser a nossa estratégia, né? Pode passar. Lembra que eu falei que são 3 passos? Pode passar. Lembra que eu disse que são 3 passos? Pode passar? Nós vamos ter que entender. Depois nós vamos fazer um plano de batalha. Depois a gente vai visualizar a gente chegar onde a gente quer. Vamos definir o inimigo, vamos entender quem é o guardião do umbral, quem é a resistência, quem é o tal do diabo, ou sei lá o que, cada um chama de nome. Vamos entender isso? Pode passar. Acho que vou mostrar um videozinho para ilustrar isso. Pode passar. Dá para... O som tá ligado? Yes. Então, vamos tentar imaginar quem é o amigo, quem é o inimigo dessa criatura aqui. Ele está com um problema. Quem é o inimigo dele? A ignorância. Pode passar. Não dá uma dó. Sim. A gente olha e diz, coitado, ele jamais vai vencer. Por quê? Ele está brigando com quem? Com ele mesmo. E ele não tem noção que ele está brigando com ele mesmo. Isso é o que a gente faz o tempo todo. Na maioria das vezes a gente está e dando porrada, aí brigando, aí a gente briga com a mãe, a gente briga com o pai, a gente briga com o colega, a gente briga o tempo todo. E com quem a gente está brigando? Com a gente mesmo. Temos chance de vencer? Não. Porque a gente acha que é fora, mas está dentro da gente. Se não tiver claro para mim quem é o inimigo, já era. Não tem a mínima chance. Gostou, né? A gente não tem a mínima chance de realizar os nossos sonhos. Passa mais uma, por favor. Lucas, de novo. Está dentro de nós
e nunca fora. Repete aí, onde é que... Repete isso aí. Está dentro de nós e nunca fora. De novo. Está dentro de nós e nunca fora. Se vocês saírem daqui com isso, já estou feliz. Então esse inimigo ele não está nunca fora. Quando você falar, eu não realizei os meus sonhos por causa da internet. Não. Eu não realizei por causa da crise no país. Não. Eu estava conversando com o João, que está abrindo 2, 3 negócios agora, né? Eu falei, mas e essa crise? Não, agora que é o momento de abrir. Então, quantas pessoas vocês vão ouvir? Não, eu não abri por causa da crise. Ou eu fechei por causa da crise. Não foi por causa da crise. Não é por causa da internet. Não é por causa da sua mãe. Não é por causa do seu pai. É por causa de quem é o tal do guardião de umbral. Né? É ele que eu tenho que enfrentar. Não é a crise, não é a internet, não é o pai, não é a mãe, não é nada. É ele. E aí eu tenho que identificá-lo. Pode continuar a leitura, mas repete de novo. Está dentro de nós e nunca fora. Parece vir de fora de nós, porque nós a localizamos externamente em nosso trabalho, chefes, filhos, cônjuges, etc. Cada vez que brigamos com algo externo, gastamos energia em vão e ele fica ainda mais forte. O passarinho ali, quanto mais ele briga com a própria imagem dele, mais fraco ele fica. Está gastando energia, não está adiantando nada. Pode passar, vamos ver mais características. A intenção é a gente identificá-lo. Não é fácil. Paulo, por favor, você agora. Precisa até que eu te empreste os meus óculos. Invisibilidade. Não tem cor, cheiro e não pode ser tocado. Ele é uma força ou energia que apenas podemos sentir à medida que nos desenvolvemos na arte do autoconhecimento. Não tenho saída. Se eu não desenvolver, se eu não trabalhar a capacidade de me conhecer, não vou ter saída. Pode seguir? Agora eu vou pedir a sua ajuda. Dispersivo. Ele vai tentar se dispersar de qualquer forma. Primeiro tentando levar a sua atenção para longe dos seus objetivos. Se isso não der certo, ele vai conduzir a sua atenção para deixar de fazer o básico, em geral o mais importante, para fazer várias coisas muito legais, mas que não vão te conduzir para realizar os seus sonhos. Você decide. Lembra que agora você já tem claro quais são os seus sonhos. Aí ele começa a te dispersar. Olha que coisa legal que apareceu aqui. O Steven Pressfield fala que é o efeito liquidação. Então, você está andando na rua e de repente, olha aquela vaca ali, como está barata aquela vaca. R$1,99, eu vou comprar essa vaca. Mas só que essa vaca não vai te levar em relação aos seus sonhos. Mas ela está muito barata, aí você pega a vaca. E aí você vai se dispersando. Né? É muito interessante isso. Uma vez que você decide fazer uma coisa, aparece uma outra coisa muito legal. Teve um dia que chegou uma pessoa aqui, eu fui atender uma pessoa e ela disse: sua escola está aqui desde 2000, né? E desde 2000 que eu gostaria de ter começado a fazer aula. Mas aí apareceu um curso de inglês, aí apareceu não sei o quê, aí apareceu, e vão aparecendo coisas. E aí a pessoa não faz aquilo que ela quer fazer. Ela se matriculou? Não, porque ela não tinha mais condições. Ela já não tinha mais condições. Quando ela veio, aí ela ainda estava totalmente fora. Aí ela arrumou outras desculpas, mas ela acabou, não apareceram outras coisas, né? A gente vai arrumando desculpas. O guardião de umbral, ele não vai falar assim, você não vai realizar os seus sonhos. Ele vai dizer assim para você, vamos fazer amanhã? Hoje não. Porque se ele falar, você não vai realizar os seus sonhos, você fica com raiva. Aí quando você fica com raiva, você tem força, né? Mas ele vai dizer, vamos fazer isso amanhã? Hoje não. Semestre que vem. Começar alguma coisa em junho? Não, já vai ter férias agora, festa de menina. Aí ele vai dar desculpa. Pode ser. Agora a sua. Crítico. Se você se vir criticando outras pessoas, provavelmente estará agindo assim, induzido pelo guardião do umbral.
é a forma mais fácil de você não realizar os seus sonhos, começar a criticar os outros. É batata, porque aí você se ocupa, né? E aí começa, mas olha só o que fulano está fazendo, mas isso não faz nenhum sentido. E começa a criticar, e aí você se dispersa do seu sonho. Pode continuar, desculpa. Quando vemos os outros começando a viver suas vidas autênticas, realizando seus sonhos, ficamos loucos se não estivermos fazendo o mesmo na nossa própria vida real. Os indivíduos que se sentem realizados em suas próprias vidas nunca criticam os outros. Quando falam, é para oferecer encorajamento. Só para isso. Da próxima vez que você se vir criticando alguém, o que você vai se lembrar? Eita, parece que o Rogério, guardião de umbral, está me pegando. Ele está se disfarçando de críticas. Não critique. No máximo, isso aí, vai lá. No máximo isso, mas criticar, não. É difícil, né? A gente não criticar, não julgar. Mas, sem perceber, a gente começa a fazer isso. Você já deve ter notado que a cor aqui ficou diferente, não consegui colocar a mesma cor. Pois eu também vou ficar criticando, né? Ela não me critica, depois ela vai lá e arruma, tá, gente? Você quer que eu te ajude? Agora, Cíntia, por favor. Características do guardião do umbral: insidioso, traiçoeiro, enganador, falso, sorrateiro. É um FDP mesmo, né? É traiçoeiro, enganador, falso. Ele vai tentar te enganar de qualquer forma. Primeiro de uma forma suave. Começa sono, leve. preguiça e depois com coisas mais graves. Doença ou falta de dinheiro. Mas eu vou até adoecer, pai. Às vezes, aí você não se alimenta direito, aí você não se protege do frio, aí você faz muito, daqui a pouco você está doente e diz, olha, eu não fiz isso, por isso e aquilo, e aí vem um monte de desculpas. Ou então você gasta o seu dinheiro comprando vacas na promoção e diz, eu não realizei o meu sonho porque, e aí tem um bom motivo, né? Aí, disfarce, pode seguir. Matias, coloca o seu português aí. Eita! Características do guardião do umbral. Implacável. Não adianta racionalizar contra as formas que ele vai apresentar para você. Não racionalize. Deu preguiça, faça com preguiça mesmo. Tá gripado? Vai gripado mesmo. Não tenta compreender. Eu acho que eu deveria sair para fazer a minha corrida hoje de manhã, porque ontem eu fui dormir até tarde. Não, vai a si mesmo. Se você racionalizar, não funciona. Porque ele é sorrateiro, lembra? A coisa é muito real. Ele chega para você e diz assim, olha, não dá para fazer isso, você não tem como você realizar os seus sonhos, porque o seu filho está doente. Você tem que dar uma atenção para ele. Como é que você vai racionalizar com uma coisa dessa? Seu filho está doente, tem condições de você realizar seus sonhos? Não. Aí você não vai. É muito louco isso. Continua, Matheus, desculpa. Temos simplesmente que partir para cima com força e determinação ou seremos derrotados. Ele foi programado para nos impedir a realização dos nossos sonhos e não vai desistir. Ainda que ele seja reduzido a uma única célula, continuará tentando nos impedir. Ele foi programado para isso. Lembra que a gente não está... A luta não é contra o João Ninguém, é contra um cara poderoso, né? Lembra que a cultura cristã chama ele de diabo, né? Pode seguir. Vinícius. Impessoal. O guardião do umbral não tem nada de pessoal contra você. Às vezes a gente acha assim, não, mas a natureza está contra mim, Deus está contra mim, não sei o que está contra mim. Não, a natureza, Deus não sabe nem que você existe. Ele está fazendo isso porque é a função dele. Continua. Ele não sabe quem somos e, na verdade, nem está interessado em saber. Temos apenas que nos lembrar que é uma força da natureza programada para agir objetivamente e impede que fracos cresçam. Lembra? Não é pessoal. Não fique chateado com ele.
a função dele é impedir isso aqui. Ou seja, ele é até um cara legal, né? No primeiro momento achamos que é algo ruim, mas na verdade ele age com indiferença e quer apenas cumprir o seu papel. Precisamos nos lembrar disso na hora do combate. É uma guerra mesmo, né? Pode ser. Então, tipo, melhora. Soraya, por favor, consegue ler aí? Infalível, ele estará sempre tentando nos impedir de atingir nossos sonhos. Isso é tão... Quer tocar? Pode continuar. Isso é tão verdade que podemos usá-lo como uma bússola. Se começou a surgir muitos obstáculos, cara, essa aqui deve ser a direção. Se tiver fácil demais, tô errado. Surgiu um obstáculo. Internet. Filho. Não sei o quê. Mas deve dar na direção certa. Sexo. Podemos deixá-lo nos guiar sabendo que quanto mais importante for algo para nós, mais força ele terá. A gente fica chateado quando aparecem muitos obstáculos, né? Nós estávamos conversando, eu e a Vivian, a gente já faz um acompanhamento já tem alguns anos, né? E ela tem alguns sonhos que estão indo mesmo na direção de realizá-lo. E quando ela estava quase realizando um deles, surgiu um obstáculo de um tamanho que vocês não imaginam. E aí a gente conversando, olha, tá certa, continua, vai em frente. E agora ela vai estar muito mais preparada para realizar o sonho dela do que antes, provavelmente. Ganhou mais experiência, conhece mais as pessoas, conhece mais o negócio. No fundo, talvez se não tivesse surgido os obstáculos que surgiram, você não vai ser aquela pessoa que você será sem ter passado por isso. Né? Foi até boa, entre aspas, não ter acontecido agora. Né? Pode seguir. Tiaguinho, por favor. Universal. Por vezes achamos que somos os únicos a lutar contra o guardião mundial. Uma pausa. A gente acha que só nós estamos passando por isso aqui. Mas é importante a gente tomar consciência que todo mundo está passando pelos mesmos problemas. Por mais que a pessoa tenha uma carinha boa, que ela esteja sorrindo o tempo todo, ela está tendo uma luta que a gente não tem ideia. A gente acha que é só com a gente que está acontecendo. Certo? Mas estamos redondamente enganados. Ele está presente na vida de cada um dos aqui presentes e dos ausentes também. Bom. Ele apenas vai aparentar mais presente na vida daqueles que estão caminhando com firmeza em busca dos seus sonhos. Às vezes, quando nós estamos no embate com algumas pessoas, essa semana eu e a Sibeli estávamos conversando sobre isso e estávamos falando sobre uma outra pessoa que a Sibeli está acompanhando e aí tivemos o mesmo insight, eu e a Sibeli. Provavelmente essa pessoa está passando, o guardião de umbral dela deve estar fazendo isso. Isso aí foi super fácil a gente entender, né? Porque é só você imaginar que aquela pessoa está passando, talvez, por uma dificuldade ainda maior do que a sua. Talvez o guardião de umbral dela seja até maior do que o seu. Aí fica mais fácil a gente entender. Tem pessoas também que superam o umbral sem nem saber nada disso. Nem sabe que o nome dele é esse, né? Cada cultura chama de um nome, né? A gente chama desse nome aqui para... eu gosto desse nome, né? De algum pra... Thiago Demerec, agora eu vou querer aí a sua habilidade no próximo. Olha o tamanho, Thiago. Nunca dorme, nunca descansa, nunca dorme. Estará sempre presente 24 horas por dia. Meu Deus, 24 horas esse cara me infernizando? Sim! Quantas vezes vocês acham que ele tentou me impedir de preparar esse curso para vocês? Quando eu fui montar esse curso, ele veio, né? Mas como assim você vai montar um curso baseado num livro? Isso é plágio, meu. Não vai dar. As pessoas não vão gostar. Elas vão ficar te olhando a falar de um livro por uma hora. Não faça isso. Aí é verdade, eu acho que as pessoas não vão gostar. Continua, Thiago. Ele tentou me dizer que isso seria um plágio, que seria maçante, que as pessoas não gostariam.
que seria melhor recomendar a leitura do livro. Como eu decidi seguir em frente, porque quando eu parei me senti triste e ao perceber isso vi que estava caindo em mais uma armadilha. Quando eu desisti de fazer o curso, aí eu me murchei um pouquinho. Se eu fiquei triste, eu estou indo na direção errada. Imediatamente, quando eu peguei o computador e dei sequência, já fiquei feliz. Olha que louco, né? Mas quase que ele me pegou, danado. Até que chegou um momento onde eu simplesmente abri o computador e comecei a montar o curso novamente e voltei a me sentir bem. Entretanto, ele continuou me infernizando o tempo todo para eu parar de montar o curso, pois não daria certo. E deu, né? Muito obrigado. Pode seguir. Valesca, quero sua ajuda agora. Joga para ganhar. O objetivo do guardião do umbral não é ferir ou te assustar. Olha que interessante isso. A intenção dele não é só dar um sustinho para você parar. Não, a intenção dele é cortar o teu pescoço mesmo. Ele quer te tirar de cena. É destruir mesmo. Ele joga para valer. Quando enfrentamos, temos que lembrar que estamos travando uma guerra de morte. Acontece algo parecido com a batalha dos espermatozoides para fecundar o óvulo. Ou seja, quem não conseguir está morto e ponto final. Não terá próximo round. Pode seguir. Deixa eu ver quem... Como é o teu nome? Nicolas, por favor. Alimenta-se de medo. Ele não tem força própria. Esse é o ponto fraco e forte dele. Opa, então agora eu já tenho uma pista. Quando eu começo a estudar o inimigo, a melhor forma de vencê-lo é qual é o ponto fraco dele. Então, olha que interessante. Ele não tem força própria. Ele só vai ficar mais forte se eu tiver medo. Então agora já tenho uma pista. O que eu tenho que fazer? Perder o medo não tem como. Daqui a pouco a gente vai ver como é que nós vamos fazer, tá? Mas já temos uma pista, né? Cada gota do nosso medo deixa-o mais forte. Isso significa que se conseguirmos transmutar o nosso medo para cuidado, ele poderá ser vencido. O que é isso? Então a intenção é, eu vou substituir, eu não tenho como eliminar o medo, não tem como, mas eu posso substituir por cuidado. Eu estava conversando com o meu amigo João, nós filosofamos muito, né, João, quando a gente consegue. E aí ele estava falando, eu abri um negócio e eu vou abrir o segundo já agora e talvez o terceiro. Eu falei, por que talvez o terceiro? Primeiro eu vou esperar, primeiro eu vou ter cuidado e esperar a segunda loja se pagar. Depois eu abro a terceira. Ele está com medo? Tá, mas o que ele fez? Substituiu o medo por cuidado. Mas ele vai em frente. Se pagou essa aqui, agora eu passo para outra. Agora eu vou para o outro. E vai. Essa é a forma de fazer. O guardião de umbral não vai ter jeito aí não, né, amigo? Deu um cruzado direto nele, né? Comigo não. Comigo ele não vai ter chance, né? Continua ali. Nosso plano de batalha terá como base esse princípio. É aqui que está. Substituir o medo por cuidado. Sempre, sempre, sempre. Ah, estou com medo de viajar sozinho à noite. Espere, vamos comigo. Aí já estão duas pessoas. Um está ali dirigindo junto com o outro, né? Substituir o medo pelo cuidado. Pode seguir. Marcelo, a sua vez. Ele vai tentar impor-te dúvidas sobre o seu talento ou capacidade de realizar seus sonhos. Vocês imaginam que um dia eu questionei, será que eu tenho talento para ser instrutor do método de Rose? Ninguém imagina isso, né? Teve um dia que eu estava conversando com o mestre de Rose e ele estava falando que ele duvidou muitas vezes. Quando ele disse isso, eu falei, não acredito. O senhor duvidava que o senhor tinha talento? Muitas vezes. Quase eu desisti muitas vezes. Muito obrigado. Que bom saber disso. Continua, Marcelo. Se ele te atacar com essa dúvida, isso pode ser um bom sinal. Então, quando você perceber, se um dia você se questionar, será que eu vou chegar onde eu quero chegar? Será que eu tenho capacidade de fazer o que eu tenho que fazer?
como você falou, Soraya, né? Será que eu vou conseguir mesmo com tudo isso? É um bom sinal. Essa dúvida é um bom sinal. Quando ela surgir, é por aqui, é uma bússola. Essa dúvida serve como um indicador de aspiração. Reflete amor por algo que sonhamos fazer. Não é isso que você estava sentindo? Essa dúvida não reflete o amor pelo que você sonha fazer? É ótimo surgir essa dúvida. E desejo de realizar. Se você flagrar-se perguntando a si próprio e a seus amigos, serei realmente capaz de realizar os meus sonhos? É bem provável que você seja. Lembre-se sempre, falso empreendedor é extremamente autoconfiante. Quando a pessoa tem confiança demais, eu olho e digo, cara, se ferrou. Quantas e quantas pessoas acabam deixando de realizar os seus sonhos porque já estava com um nível de confiança alto demais. Continua. O verdadeiro morre de medo. O verdadeiro empreendedor, né? Mas o erro, desculpa aí. Porque a frase começou em cima, né? O empreendedor é extremamente autoconfiante. Obrigado, mas o verdadeiro morre de medo. Precisa de uma vírgula. Verdadeiro morre de medo. Então, se você está com medo, se você me perguntar como você está com medo em ir para Nova York, eu estou morrendo de medo. Mas eu vou assim mesmo. Há 15 anos atrás você já me disse isso uma vez. Então, quando eu peguei o livro desse cara, imagine a minha felicidade. Meu Deus! Esse cara nunca ouviu falar, provavelmente, do método terror. Eu fiquei feliz demais quando eu comecei a ler esse livro. Rogério, mas como que você separa o que é talento e o que é ilusão? Talvez você se engane. Mas se você não for para frente, você já errou. Então tenta. Talvez você erre. Mas tem que tentar, né? Pode seguir. Porque nós não temos garantia nenhuma de que a gente vai acertar. Nenhuma. Não tenho garantia nenhuma que vai dar certo os meus estudos agora em Nova York. Mas se eu não for? Eu me lembro quando eu tinha 25 anos, aconteceu muita coisa com 25 anos de idade. Né? Eu tinha acabado de me tornar instrutor do método de Rose. Aí eu dava aula para uma pessoa que veio de Paris, eu morava em Belo Horizonte, e ela se apaixonou pelo método de Rose. Ela morava em Paris e ela disse, eu quero levar o método de Rose para Paris. Você não quer ir comigo? Eu disse para ela, mas eu não sei falar francês. Eu te ensino. Mas eu não tenho dinheiro para abrir uma escola lá em Paris. Eu serei a investidora. Eu, então agora, tranquilo, né? Fui falar com o mestre de Rose. Mestre, surgiu essa oportunidade de abrir uma escola lá em Paris. O que o senhor acha? Eu tinha 3 meses de formado na profissão. O que vocês acham que ia acontecer? Ele olhou para mim e disse, se der tudo errado, você conheceu Paris. Deu tudo errado. Tudo errado. Eu conheci Paris. E foi assim que eu conheci Paris. Quem estava lendo? Eu li o... Não, mudou. Agora... Você. Ele nos incentiva a procrastinar. A procrastinação é a manifestação mais comum do guardião do umbral. Cara, que os dois. Os dois estão todos olhando só Não dizemos a nós mesmos, nunca vou realizar meus sonhos. Ao invés disso, dizemos, vou realizar meus sonhos, só que vou começar a No próximo verão, quando eu tiver dinheiro, quando eu terminar a faculdade, quando eu me separar, quando eu me casar, quando meu filho crescer, quando meu filho... Desculpa, não falo. Ele nunca vai dizer que você não vai fazer. Ele só vai dizer o quê? E assim vai. Continua. Depois do carnaval eu passo. Depois do carnaval, depois do feriado. Cíntia. Ele nos induz ao
optar por coisas que nos dão prazer imediato e nos impede de realizar nossos sonhos. Por exemplo, drogas, compras compulsivas, TV, bisbilhotice, álcool e consumo de todo produto que contém gordura, açúcar, sal e chocolate. Porque a gente fez uma dessas coisas aqui. Pronto, tá tudo beleza. Pai de dinheiro. Que sonho, meu. Arthur, sua vez, Arthur. Vai ter que levantar, Arthur. Ele nos induz a criar confusão, dramas e até doenças. Não podemos Uma coisinha desse tamanho fica gigante. A gente vê pelo em ovo, literalmente. Não podemos tolerar confusão em nossa vida porque os problemas nos impedem de realizar nossos sonhos. Devemos banir do nosso mundo toda fonte de problemas. Se eles aparecerem, temos que transformá-lo em trabalho, pois assim eles serão amenizados. Nós nos metemos em confusão porque é um meio fácil de desviar o caminho dos nossos sonhos. Muitas vezes eu estou diante de um conflito. De repente aquilo foi resolvido. E aí, às vezes, ali no grupo, as pessoas continuam falando e eu, gente, já foi resolvido o problema. Vamos passar para o próximo. Ah, mas ainda não. Vamos passar. Porque a nossa tendência é criar confusão. E aí, mas olha aquilo que você falou. Mas qual era o seu objetivo? Não era resolver? Não está resolvido? Então, vamos para frente agora. Mas sem perceber, a gente fica numa lenga-lenga. Continua. Cris. Ele nos induz a consumir medicamentos ou substâncias cujo objetivo é controlar a depressão ou a ansiedade. Quando nos entupimos de remédios para apagar o chamado de nossos sonhos, estamos fazendo exatamente o que ele deseja. Olha que louco, né? Se você está infeliz, e aí você começa a tomar algum medicamento e fica feliz, caramba, agora a coisa ficou feia, né? Porque você não está vivendo a vida que você queria, mas está alegrinho. Aí você toma um remédio para dormir e um remédio para acordar. Aí, para resolver o problema, vai ser difícil, né? E tudo isso é indução. Continua, Cris. A depressão e a ansiedade podem ser reais, mas também podem ser apenas manifestações do guardião do umbral. Os médicos estimam que 70% a 80% de suas atividades não estão relacionadas à saúde. As pessoas não estão doentes, estão fazendo drama. Muitas vezes a aquisição de uma doença dá significado à existência de uma pessoa. Algumas pessoas curam uma ou outra, surge para ocupar o seu lugar. É isso mesmo, doutora Valesca? É isso mesmo, doutora Letícia? Tem mais algum doutor aqui? Doutor Paulo, é isso mesmo? A maioria, é claro que tem as coisas que são verdadeiras, mas uma grande parte é desculpa nossa. Então, faça doente, não tão doente, vai em direção dos seus sonhos. Né? Muitas vezes, as pessoas que... Ele conta umas histórias que eu achei bem interessante. Algumas pessoas que estavam em processo de... Na fase terminal mesmo, estava quase morrendo. E aí ele dizia para as pessoas, um amigo dele, um psicólogo, dizia para essas pessoas, qual é o seu sonho? E aí, imediatamente, aquela pessoa tinha 6 meses de vida. E ela disse, o meu sonho era fazer isso e isso. Vai atrás disso. Esses 6 meses viravam 6 anos, viravam 10 e assim ia por diante. A pessoa já ganhava outro ânimo, né? Pode seguir. Melissa. Ele recruta aliados. Quando escapamos das primeiras armadilhas e continuamos em direção aos nossos sonhos, o guardião do umbral recruta aliados poderosos para nos impedir. Então, ele não conseguiu fazer o que ele tinha que fazer. E você continuou. Não deu um cruzado nele, né, João? E ele não teve sucesso. Então, agora o que ele faz? Me ajuda aqui. Começa a chamar pessoas. E quem que ele chama? Continua aí, Melissa. Em geral, amigos próximos ou familiares começam a agir de forma estranha. Olha que louco. Podem se tornar amuadas ou mal-humoradas. Podem adoecer, podem acusá-lo de estar mudado, de não ser mais quem você era. Eles agem assim inconscientemente, pois eles também são vítimas do seu próprio guardião do umbral. Qual a única chance que você tem? Seguir em frente. Não dê bola. O filho, o pai ou a mãe, todo mundo.
A minha mãe, quando eu decidi, eu trabalhava, antes de me tornar instrutor do método Derroso, eu trabalhava no Banco do Brasil. Há 25 anos atrás, era uma profissão muito boa, era um emprego muito legal. Quando eu falei que ia sair do Banco do Brasil para me tornar instrutor do método Derroso, a minha mãe entrou em prantos, quase morreu. E eu olhava para ela e disse, mas por que a senhora está chorando tanto? Ela disse, mas o que você vai fazer? Eu vou ser instrutor do método Derroso. Não, o que é isso? E chorava, não faça essa loucura, meu filho. E chorava e eu olhava para ela e disse, eu vou fazer. E ela entrando em prantos, né? Depois de muitos anos, aí um dia ela veio aqui, olhou, viu a casa, olhou para vocês. E só aí ela ficou tranquila. Mas depois de mais de 20 anos, olha que loucura. Mas ela foi recrutada pelo guardião do Brau. Não conseguiu, mas tentou. E tadinha, ela não fez isso por mal, né? Ela faz isso por amor mesmo, a preocupação com o filhinho ali, tudo. Continua. Filha, sua vez. Seu poder aumenta na reta final. Eita, isso aqui foi pra você, né? Ela estava na reta final, tá, gente? Você escolheu. Quando estamos quase chegando na reta final, por vezes nós achamos que já ganhamos a batalha. E aqui mora o maior perigo. Preste muita atenção na reta final. Um bom exemplo disso é o Ulisses, que tentava chegar ao seu reino, Ítaca. Que lembra, eu não sei se a maioria que conhece essa história, né? Ulisses, a famosa Odisseia, ele estava quase chegando na Terra Prometida. E aí ele tinha ganhado de presente dos deuses, os deuses prenderam os ventos adversos e colocaram num saco para ele chegar a Ítaca. E ele guardava esse saco como se fosse alguma coisa muito valiosa. E era mesmo. Porque se abrisse esse saco, os ventos adversos estavam lá presos e iam levar o barco dele de volta. E aí ele olhou, minha casa, Ítaca. Agora eu vou dormir um pouquinho. Deitou, os marinheiros olharam para aquilo e disseram, se ele guarda esse saco com tanto cuidado, o que deve ter aí dentro? Ouro. Vamos roubar? E abriram. Aí os ventos adversos levaram ele de volta. Então, está quase chegando. Olho aberto. Não durma. Quando você sentir, estou quase chegando lá, não durma, não deixa ninguém abrir o seu saco. Continua. Agora vamos fazer um plano de batalha. Já entendemos quem é o cara, né? Já sabemos que ele não é brincadeira. Então, qual vai ser o plano de batalha? Vai ser mais simples do que a gente imagina. Vamos seguir? Uma coisa, né, é a gente estudar aqui, ok, como é que é. Na hora que você vai se tornar mesmo um guerreiro, a coisa muda, né? A gente precisa ter um plano de batalha convincente. Pode passar? O segredo é o quê, João? Acho que vai ter que chegar para cá, João. Essa foi para você. Vamos lá. Fazer tudo aquilo que você tiver medo. Para conseguir isso, basta substituir o medo pelo cuidado. Exatamente isso que você está fazendo, não é? Esse é o plano de batalha. Olha que simples. Então eu tenho que fazer tudo que eu tiver medo. Se está com medo, vai naquela direção. Que difícil, né? Você vai estar rangendo os dentes. Não, imagina. Sério. Continua. Temos também que acabar com a desordem. Gente, até crime tem que ser organizado, né? Agora imagine se você não for organizado. Em geral, a gente acha que sem organização a gente vai chegar em algum lugar. Não vai. Temos que ter organização, né? E aí a sugestão é bem simples, passa aí. Bem simples mesmo. Divide o que é importante, o que é importante e urgente, o que é importante, mas não é urgente, o que é urgente e não importante, e o que não é importante, mas não urgente. Isso aqui você descarta. Aí sobraram 3. Você vai dividir isso em horários de acordo com o seu grau de produtividade. Eu sou mais produtivo pela manhã.
Então eu faço pela manhã aquilo que é realmente importante e urgente, porque de manhã eu tenho bastante energia. Cada uma é diferente, né? Depois, à tarde, eu já não estou na minha melhor forma. Aí o quadrante 3 é urgente e não importante. Aí eu faço, em geral, faço reunião com a equipe, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. São as horas que eu faço as reuniões, ou mando mensagens, coisas assim. E aí depois à noite, a bateria já está quase acabando, aí eu programo o que eu vou fazer no dia seguinte à noite, eu só programo o que eu vou fazer no dia seguinte, eu não faço nada. Porque realmente eu estou dormindo. Né? Depois das 9 eu começo a responder as pessoas assim, sorrindo. Pode seguir. É simples o plano de batalha, né? Eles sabem do que eu estou falando, né? Eu sou a pessoa para quem ele faz isso. Priscila, por favor. Essa ajuda. Arrume os melhores professores. Temos que ter consciência disso. Por melhor que você seja, você precisa de alguém para te ajudar. Pode seguir. Tiger Woods é o maior jogador de golfe do mundo. Ainda é, né, gente? Ainda é o maior, não é? Pelo visto, não tem ninguém. Entretanto, ele tem um professor que nunca passaria por sua cabeça a ideia de que ele sabe tudo ou pode descobrir tudo sozinho. Ao contrário, ele procura o professor mais capacitado e ouve atentamente suas instruções. Porque às vezes a gente procura um professor. Às vezes algumas pessoas me procuram para fazer consultoria comigo. E aí, quando eu dou as orientações, a pessoa, não vou fazer isso comigo. Por que você me procurou então? Por que você está gastando o seu dinheiro e o meu tempo? Né? Você tem que procurar alguém que você confia, obviamente, e siga as instruções ali daquela pessoa. Tem um Ford preto. Hein? Atrapalhando o quê? A saída. Vamos lá, deixa eu atrapalhar. Deixa eu ver, quem ainda? Sibeli, sua vez. Não leve o fracasso ou o sucesso para o lado pessoal. Valide-se a si próprio e seja obstinado diante da indiferença ou da adulação. Valide-se a si próprio. Você tem que dar valor para as coisas que você fizer. Algumas pessoas vão gostar do que você vai fazer, outras não vão gostar muito. Você é que tem que se validar. Não espere a validação do outro, porque às vezes, quando a gente acerta, aí vem todo mundo adorar, né? Parabéns, aí a gente se valida para aquilo. Mas e quando eu erro? Aí vem todo mundo criticar, eu vou me validar pelas críticas. Então, nem uma coisa nem outra. Onde deixou a desejar, melhore. Onde triunfou, aperfeiçoe ainda mais. Não deixe as pessoas, a adulação, né, te acomodar. Deu certo, se aperfeiçoe. Dê ouvidos à crítica, apenas para buscar aprender e crescer. Apenas para isso. Não deixe a crítica de ninguém atacar, abalar sua autoestima. Ok, a pessoa falou isso, não é pessoal. Pode criticar. Ok, eu vou melhorar. Mas olha só que porcaria que você fez. Eu vou melhorar. Mas olha só, eu vou melhorar. Eu fiz o meu melhor, eu vou melhorar. Não deixe isso atrapalhar, abater a sua autoestima. Né? Uma pessoa com autoestima elevada, ela consegue qualquer coisa. Uma pessoa com autoestima, com a baixa autoestima, é assim que se fala. Uma pessoa com a baixa autoestima, estranho. Uma pessoa com a baixa autoestima não consegue fazer nada. Nada. Pode seguir. Luzana, por favor. Aprenda a suportar a adversidade. O profissional mantém o olho na rosquinha, não no buraco. Eu adoro essa comparação dele. Em geral, a gente fala um copo d'água meio cheio, meio vazio, né? Quando eu vi, só achei que Lembrar a si mesmo é melhor. Lembra a si mesmo que é melhor estar na arena pisoteado pelo touro do que nas arquibancadas ou lá fora no estacionamento. O meu pai, ele é um caboclozinho, né? É mineiro, mora lá no interior de Minas, mas é uma pessoa que está sempre de olho na rosquinha. Ele nunca olha pro buraco. Aí eu pedi demissão do meu trabalho e tal, e aí
teve uma festa lá na minha casa para comemorar as bodas de prata do meu pai e da minha mãe, e ele reuniu toda a família, e aí ele começou a falar dos filhos, né? Fulano de tal, engenheiro da Petrobras, o gerente da Caixa Econômica, e foi me deixando por último. Ele não tem ideia do que eu faço. Eu quero ver o que eu faço. Aí Rogério é o único que não é empregado. Isso aqui é olhar para a rosca. O único que teve coragem de pedir demissão do emprego. Ô, gente, que legal. Pode ser. Agora, lembra? 3, a estratégia. Qual era o número 1? Identificar o bandido. Depois, plano de batalha. E agora, visualizar a vitória. Como é teu nome? Milena. Milena, por favor. Mentalização é o instrumento mais eficiente para construir os alicerces da metamorfose da sua vida para o futuro. Temos que sempre enxergar onde eu quero chegar. Aí você está longe de chegar onde você quer, mas você visualiza você chegando. Como? Como que eu vou fazer isso? Quando? Não importa, mas visualiza você chegando lá. Agora tem um videozinho que eu quero mostrar para vocês, pode passar. Acho que tem que dar um play aí. Que mostra o que acontece quando a gente está com medo e quando a gente resolve enfrentar o medo. Tá? Pode dar um. Ai, cadê o professor? É que olhando para cá. Realize os seus sonhos. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora tem sopa nos esperando. Se a sopa acabar, a gente viu que tem um monte de comida no corredor ali, né, gente?